convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. A tantos quantos nessa manhã vieram ouvir a voz do seu Deus, a palavra de Deus continua ressoando e ressoará por toda a eternidade. Nós ouviremos a voz do nosso Senhor para sempre. E nessa manhã, aqueles que vieram ouvir a voz do Senhor vão estar ouvindo ela mais uma vez, na leitura da Escritura agora. Que já neste momento, o seu coração, se preparando para tomar parte da ceia, seja edificado nesta leitura. Capítulo de número 20, verso de número 20 até o 28, Evangelho de Mateus, diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda." Mas Jesus disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que estou para beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: "Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem professamos, tememos, honramos. Vamos a Ele mais uma vez. Pai, te pedimos que a Tua palavra lida, que já tem efeito sobre nós pelo Espírito, agora enquanto pregada, seja aplicada mais uma vez. Pedimos que haja humildade no nosso coração para receber Tua palavra. Pedimos que haja disposição favorável de espírito, que todos os problemas, angústias, sejam lançados diante de Ti, que todos os anseios mais profundos e tentações também sejam colocadas diante do Senhor durante o período em que o Senhor estiver falando e estivermos diante desta mesa. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos no íntimo de nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Por acaso você sabe quem pode ser prefeito no Brasil? Você já fez alguma pesquisa pessoal e já analisou quais são os critérios que permitem, os requisitos que permitem que alguém seja candidato à prefeitura? Eu estava pesquisando sobre isso, até porque eu estava fazendo movimentos voltados para a própria condição de eleitor que eu tenho. Ele precisa ter nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, está em dia com a justiça eleitoral e, até me surpreendi, mas ter pelo menos 21 anos apenas, você já pode ser prefeito no Brasil. E ser alfabetizado, saber ler e escrever. São os critérios que
nós temos. Talvez você, pesquisando mais, vai descobrir que também para ser presidente do Brasil, você precisa ter essas coisas, mas, de acordo com a nossa Constituição de 1988, você precisa ser um cidadão nato brasileiro, ou naturalizado, ter pelo menos 35 anos de idade e todas essas coisas que a gente falou, além de, claro, domicílio no Brasil. Mas aí eu fui fuçando mais. Eu fui ver como é que é para ser presidente dos Estados Unidos. Eu sei que isso pode parecer só uma coisa de pesquisa, mas deixando qualquer anti-americanismo de lado, os Estados Unidos é a maior nação da Terra hoje ainda. E o cargo de presidente dos Estados Unidos não deixa de ser também o cargo de, talvez, o maior cargo do mundo, talvez maior do que o da ONU, enfim, é um cargo extremamente poderoso. Eu estava pesquisando e vi que no artigo 3º da seção 1 da Constituição dos Estados Unidos, nenhuma pessoa, exceto o cidadão norte-americano, ou seja, nascido nos Estados Unidos, nato, no momento da adoção da Constituição, 1776, ele poderia fazer parte dessa possibilidade de ser elegível para o gabinete de presidente. E também precisa ter lá nos Estados Unidos, para ser presidente dos Estados Unidos, 35 anos de idade, pelo menos. Embora os presidentes dos Estados Unidos, eles nunca tiveram 35 anos de idade. O mais novo a ser eleito tinha entre 42 e 47 anos. Então, nunca tivemos um presidente nos Estados Unidos e nunca tivemos um presidente no Brasil com essa idade mínima. Mas por que eu estou falando essas coisas? Isso são requisitos, isso são coisas que se esperam de que pessoas que estão em determinada posição cumpram. Elas precisam ter determinados requisitos para ocuparem aquele cargo. Quando você olha, então, para um presidente agora, obviamente você vai pensar, o rosto pode estampar, mas com certeza tem mais de 35, com certeza ele tem todos esses requisitos que você acabou de ver, e eles declaram a aptidão, ou pelo menos a possibilidade ou não de concorrer ao cargo. Mas por que estamos falando sobre isso? O que nós temos aqui, a Bíblia precisa estar aberta para você ir examinando verso a verso, é que nós temos aqui uma situação política humana. A mãe de Tiago e de João, a mulher de Zebedeu, ela se aproximou de Jesus e fez um movimento de intermediação política. Ela fez uma ação, né? Marcos vai omitir o nome dela no mesmo relato, mas aqui Mateus menciona de que foi ela que fez esse movimento, independente da omissão de Marcos, talvez pelo fato de que quem deve ter pedido são eles. O que nós temos é que ela vai na direção de Jesus e pede algo que nos surpreende, de certa forma, né? Um pode ficar à direita, o outro pode ficar à esquerda, no seu reino. Pois é óbvio que Jesus já tinha falado muito de reino, de governo, de estabelecimento de um governo definitivo, e já a essa altura do campeonato, ele já era declarado no capítulo 20 como Messias, já havia umas conversas bem claras sobre isso. Então, aqui nós temos uma situação onde ela faz um pedido a Jesus em favor de seus 2 filhos. E dá para se imaginar que algumas coisas já estão um pouco mais definidas, não é? Por exemplo, quando nós estamos lendo já no capítulo 20, você já percebeu que Jesus fala muito de reino, de estabelecimento de governo vindouro, de um estabelecimento onde o Messias reina, e capítulo 24 e 25 vão deixar isso mais claro ainda. Você já também tem conversas que meio que dão a entender de que haverão recompensas. Pedro, por exemplo, pergunta a Jesus, e nós, que tudo deixamos, não é? E aí Jesus diz que vai haver um tipo de recompensa. Então, o que acontece aqui é que esses 2 homens, entre a juventude e a juventude madura, pelo menos, eles estão dando toda a sua vida para Jesus, eles estão entregando toda a realidade que eles tinham, eles deixam barcos, eles deixam os negócios, eles seguem Jesus, eles abandonam tudo, e aí, mais uma vez, assim como aquela situação de Pedro e sua pergunta, a gente tem aqui mais uma situação agora de, e aí, como as coisas vão ficar? E aqui, um pedido ousado acontece. Ao percebermos esse pedido, nós podemos imaginar o quê? Né? Puxa vida, que audácia! E Jesus reprova. Nossa, um absurdo. Quem vocês são? Chegaram agora, não pode, você está fazendo um pedido assim. Ou então,
Será que você, na sua mente, pensaria assim, né? Poxa, além disso, ele poderia dizer assim, vocês acham que vocês são suficientes para mencionar um pedido desses? Mas é engraçado porque a resposta de Jesus, ela não é uma resposta negativa de todo. Se você reparar o texto, quando ela pede ali no verso de número 21, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus coloca a seguinte questão, ele fala assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Então, já nos surpreende de imediato, lembrando que é uma reflexão curta, então preste atenção bastante, de que Jesus não traz uma reprovação, mas ele traz uma espécie de requisito. Em que sentido? Ele vai falar assim, será que vocês vão poder passar, vocês vão conseguir passar por isso? Isso nos dá a seguinte dimensão, como D.A. Carson fala, Jesus não responde com não, mas responde com, olha, mas existe isso antes de pensar no que vocês estão pensando. E por isso mesmo ele não os reprova, mas ele os chama de ignorantes em certa maneira. O que Jesus faz em seguida, então, de modo muito amoroso, é que ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, será que podem beber o cálice que estou para beber? Que cálice é esse? Nós encontramos Jesus falando disso nos versos anteriores. Dê uma olhada do 17 até o 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nos tempos antigos, a expressão cálice, ela dizia ou sentar-se à mesa, ou pelo menos sentar-se à mesa e, de alguma forma, se relacionar ou compartilhar com os infortúnios daquela comunhão. Jesus apresenta aqui de que coisas terríveis acontecerão com eles. E logo em seguida, o que nós temos? A pergunta da mãe dos 2. De alguma forma, irmãos, eles avaliam isso. Eles avaliam isso. Eu estava lendo um comentarista de Mateus, um especialista em Mateus, que fala assim, eles ouvem que Jesus vai padecer, mas também ouvem que vai vencer. Então, existe aqui uma vitória, esse terceiro dia ressuscitará, ela é de alguma forma uma expressão de que as coisas vão terminar bem. Então, por que não fazer essa pergunta? Por que não se aproximar dele? A primeira coisa que Jesus esclarece é que existe um cálice, e esse cálice talvez não seja o que eles esperam em sua realidade. Se você reparar aqui, dá uma olhadinha no verso 22, Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Eles estão pedindo para se sentar, um à direita e outro à esquerda no reino vindouro. Mas para sentar-se, à esquerda e à direita, imagina-se que então há um processo, e Jesus diz que eles desconhecem a intensidade, totalidade, ou pelo menos o que é isso no mais alto nível. Jesus, ele estabelece que esse cálice, ele é pré-requisito para se pensar em sentar-se onde eles querem sentar. Mas por que Jesus fala essas coisas? Possivelmente, as últimas avaliações que eles fizeram é de que eles conseguiriam suportar. Se você abrir, marcar Mateus e for até Marcos, por favor, é o livro em seguida. Marcos, capítulo 9, verso 32. Você vai encontrar a mesma sequência nesse evangelho sinótico, né, da mesma ótica. Você vai encontrar Marcos 9:30 falando do mesmo assunto. É só você observar. Jesus vai anunciar o seu martírio e a sua morte e ressurreição, certo? E o verso 32 é significativo para nós. Dê uma olhada no verso 32. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Existe incompreensão e temor de que isso seja maior, ou seja lá o que for, possa de alguma forma afetá-los.
Então, significa que eles fizeram uma colocação a Jesus que eles não seriam capazes de responder. E eu posso lhe dizer, eles não foram no primeiro momento. Talvez você deva lembrar de que as cenas que se seguem logo após a ceia, vocês devem lembrar disso, são o quê? De que Jesus chama quem para orar? Pedro, Tiago e João. O que acontece? Eles dormem. Logo depois, os evangelhos nos anunciam de que depois que Jesus foi preso, o que acontece? Todos fugiram. E depois os evangelhos ainda nos afirmam categoricamente de que no terceiro dia, possivelmente na parte da manhã ou tarde, todos estavam fechados, trancados, com o quê? Com medo dos judeus, pelo que aconteceu com Jesus. Logo, é nítido de que eles disseram, a gente vai, a gente aguenta. Ou como Pedro também disse, vou contigo até a morte. Né? Mas Jesus sabe que não seria assim. Mas isso nos torna extremamente preocupados se nós temos a claridade que deveríamos sobre quando nós mesmos somos chamados por Ele. Ou mais. Você já tomou a ceia, o cálice, o pão e o cálice, e ouviu as coisas com bastante atenção? Tenho certeza que sim. Diz assim, este é o meu corpo, dado por vocês, façam isso em memória de mim. Este é o meu sangue, esse é o cálice da nova aliança. Bebam todos. Olha o problema que isso tem. Estamos falando de que pão e o vinho representam a morte de Jesus, a entrega de Jesus. E de que nós devemos anunciar isso até que Ele venha. As implicações disso são muito grandes, porque quando nós lemos Lucas 9, 23 e outros textos iguais, o Senhor fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Lucas ainda acrescenta, dia após dia, toma sua cruz e siga-me. E o que devemos dizer? Sim, eu vou. O que deveríamos dizer ao Senhor? Claro, vamos contigo, estou contigo. Isso é importante de ser mencionado aqui. Cristo não os reprova pelo pedido, mas nos dá a dimensão de que eles não sabem as extensões de suas pretensões. Cristo não diz, olha, quando vocês forem mais maduros, passem aqui, que eu vou levá-los para seguir. Não, ele diz, vocês beberão. E não é verdade? Quem é o primeiro a ser morto? Tiago. Quem depois vai até o fim pregar, padecer, e dizem até os estudiosos da história da igreja que sofreu bastante aflição, João. E de fato Jesus diz, vocês vão. Mas eles acreditavam de alguma maneira de que estavam prontos a ir. Mas não estavam. Mas ainda que não estivessem prontos, Jesus não falou, passa mais tarde. Isso é muito importante aqui, logo de começo. Jesus não reprova o desejo que eles têm de estar participando das grandezas do reino. E nem tampouco diz, vocês são ignorantes a isso e não vão poder participar então. Não, ele diz, sim, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não têm noção da extensão disso, mas vão participar. É claro que ele não diz que vai colocá-los à direita ou à esquerda, porque ele deixa claro que isso confere ao seu Pai. Mas a resposta que ele dá é de que eles vão estar perto o suficiente para estarem compartilhando do cálice com ele. E o cálice aqui são sofrimentos por conta de Jesus. São padecimentos, são um monte de coisas que Jesus sabe muito bem. Por isso, nessa manhã, irmãos, e agora indo para a segunda metade do que temos a entender, o Senhor, esta manhã, nos chama a esta mesa. E eu lhe pergunto, você acredita que tem todas as compreensões mais profundas? Eu acredito que não. E eu acredito que eu também não. E o que eu acredito e tenho visto na minha vida e na de vocês, e na deles principalmente, é de que mês após mês,
ano após ano. Fica mais claro esse cálice. Fica mais claro os sofrimentos de Jesus. Fica mais claro quando pegamos o pão e o cálice, o que se trata. O Senhor não nos nega a entrada, mesmo em nossa ignorância. O sim é necessário. Eu vou, Jesus. E o Senhor te chama a tomar parte desta mesa nessa manhã. E Ele te chama para que você, nele, seja perseverante e aprenda muito mais o que isso aqui significa. Dentro dessa realidade, você vai reparar algo muito interessante. Não existe apenas este cenário de aparente disputa, não é verdade? O que nós encontramos é de que Jesus vai repetir as mesmas palavras em outro momento. Preste atenção, Jesus não apenas está falando aqui em Mateus e em Marcos no mesmo lugar. Mateus e Marcos aqui estão conjugando da mesma situação, mas existe outro momento onde Jesus vai estar falando as mesmas coisas. Por quê? Porque nós precisamos ser expostos às mesmas grandes afirmações de Jesus, admoestações de Jesus, encorajamentos de Jesus, muitas vezes. Então, o que nós vamos encontrar em Lucas 22, você pode ir até lá, são as mesmas situações. E eu lhe pergunto, será que se passaram tantos tempos para que eles se esquecessem do que foi dito? Não. Tanto é que eles escreveram os evangelhos. Eles não se esqueceram do que Jesus disse. Mas isso não significa que eles sabiam. Eles não se esqueceram sobre o reino que a gente está estudando aqui, mas eles foram expostos mais uma vez. Lucas capítulo 22 traz um cenário idêntico, de certa forma, só que aqui ainda mais dramático. Olha para a Bíblia, você vai encontrar de que Jesus está aqui comendo a ceia, como nós, nesta manhã aqui. Ele está inaugurando a ceia, como ela é conhecida. Repare o verso 14 de Lucas 22. Chegada a hora, diz a palavra de Deus, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. O que ele diz agora? Antes do meu sofrimento. Mais uma vez ele menciona que vai haver um tipo especial de sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar-se entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia o quê? Ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Exatamente da mesma maneira, talvez meses depois, semanas depois, a gente pode trazer mais precisão, mas pouco tempo depois, Jesus fala as mesmas coisas. Ele fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas. E é por isso que nesta manhã, mais uma vez estamos expostos a uma ceia que nós já comemos talvez muitas vezes. E somos expostos às mesmas considerações do Senhor, sobre o fato de que Ele nos chama, não pela nossa vastidão de compreensão desta profundidade que deve crescer em nossos corações, mas Ele nos chama, apesar de nós, e Ele nos chama para compreender mais profundamente esse reino, essa cruz, essa mesa.
Deus não vence suas batalhas em confrontos curtos e apressados, mas nas longas e demoradas trincheiras da paciência construída pela fé. Cristo sabe muito bem como nós não pensamos corretamente sempre sobre o reino. Cristo sabe muito bem que nós muitas vezes desenhamos a participação no reino de Deus com os nossos desejos, com o que gostaríamos que o reino fosse, com o que gostaríamos de como servir e principalmente como gostaríamos de ser vistos pelos outros. Ele nos deixa claro aqui, e aí nós voltamos para Mateus, para a reta final, nós vamos encontrar Jesus dizendo, primeiramente, dizendo que sim, existem os maiores, e de que eles não são como os maiores daqui. Jesus não destrói as declarações de posições do reino, diz, para com isso. Sabe, Jesus não fala assim, algo como, todo mundo é igual e ponto, acabou, e para com isso. Não. Às vezes, irmãos, o nosso desejo por igualitarismo esconde nosso ciúme por não alcançar coisas que gostaríamos, mas que outros alcançaram. Às vezes, nosso desejo para que todos fossem iguais esconde, na verdade, uma tristeza por não conseguirmos estar acima dos outros como gostaríamos. Isso pode ser uma fuga, o igualitarismo pode ser um tipo de fuga, na tentativa de que as distinções sejam estabelecidas pela minha própria limitação. Mas o que temos aqui é que Jesus vai estar falando de que sim, eles vão beber o cálice. Ele falou, por acaso, sobre que eles vão sentar nas posições? Não falou. Ele não falou, vocês vão sentar. Ele falou o seguinte, o cálice vocês vão beber. Meu pai é que vai decidir quem vai ficar, onde vai ficar. Mas os discípulos se indignam. Repare aqui o verso 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Por que eles ficaram indignados? É uma pergunta que deve ser feita. Por que eles ficaram indignados? Possibilidades? O texto não diz absolutamente, mas possibilidades? Eles vão chegar na frente, vão prevalecer sobre nós. Estão pedindo para ficar numa posição acima de nós. Poxa, está todo mundo aqui igual, eles vão e passam à frente. Chegam primeiro, fazem um pedido desses. Quem eles pensam que são? Acho que muita coisa ficou ali na cabeça deles. A indignação, mais uma vez, como eu disse, pode ser, e aqui, obviamente, Jesus os reprova totalmente, realmente uma busca por mim mesmo, né? Todo mundo pode ser igual, não precisamos ter ninguém que saiba mais ou menos, ninguém que seja líder de nada, vamos fazer um igualitarismo total, todo mundo ama Jesus igual, Jesus ama igual todo mundo e ponto. Só que isso não é a saída para o que nós encontramos aqui. E qual é a saída? Jesus os reúne no verso 25, paciente e amoroso como Jesus é, e está sendo conosco também esta manhã. Ele os reúne e sua fala amorosa e gentil diz o seguinte, verso 25, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo assim, vocês sabem como as pessoas gostam de exercer o poder. Vocês sabem como os maiores fazem as coisas. Eu sou maior e você faz isso porque eu estou mandando. Ele está dizendo, eu sei como a raça humana opera com o poder. Eu sei o que vocês estão buscando. Cabe aqui uma pergunta, o que nós estamos buscando nesse reino de Jesus? O que nós estamos querendo que seja a nossa participação no reino? Como nós estamos vendo a nossa relação mútua dentro das realidades que, inclusive, dispõe o pastor, o diácono, o que faz isso, o que faz aquilo, o que lidera, o que discipula, eu não discipulo, eu não lidero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou o menor na igreja. Olha, essas coisas podem estar na cabeça de alguém. E podem mesmo. Jesus nos ensina aqui de que isso não pode ser para nós dessa forma. Primeiro, ele não reprova a busca por grandeza. Isso é importante. Ele não diz, não vai ter posições, não vai ter grandeza, não vai ter... Não, ele não faz isso. Pelo contrário, ele diz que existe um tipo de posição
E ela é completamente oposta à nossa compreensão de posição. Ele, na verdade, dá até requisito para isso. Sabemos que o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar, e isso não está nessa discussão. Mas ele dá um requisito, ele fala assim, no reino vindouro, os maiores são os menores aqui. São aqueles que vocês rejeitam. São aqueles que vocês olham e falam, eu não quero fazer isso mesmo, eu não quero que as pessoas me tratem como tratam esse. Olha, parece que serve todo mundo e ninguém o nota, parece que ela faz tudo e ninguém percebe. Então Jesus aqui, ele vai estar invertendo. A primeira palavra que ele usa é forte já. No grego você conhece porque você usa muito essa palavra para falar da função. Mas aqui ele vai usar o termo, no verso 26, serviço, diácono. Ele vai dizer aqui, se coloque como diácono, ministrando serviço aos outros. Aqui não tem a função da palavra diácono, como vamos encontrar depois. Aqui é ministra serviço. Você é um ministrador de serviço aos outros. Mas em seguida, ele vai apelar para outra palavra que você também já ouviu falar aqui. Doulos, onde está servo. Verso 27. Ele coloca duas claras dimensões de que a posição no reino de Deus é a posição de alguém que ministra serviço na categoria de escravo. Ministra aos outros em uma posição que ninguém gostaria de estar. Eu lhe pergunto, você que minimamente já olhou para o Velho Testamento ou para o Novo, minimamente você em algum momento do Novo Testamento, você consegue ver alguém colocando um escravo como líder? Um escravo para estar acima das outras pessoas, dizendo, eis a posição? Não. Jesus está colocando diante daqueles homens de que a servidão na posição de um escravo é o que eles devem buscar intensamente, almejar, e de que no reino dele, esses são os maiores, e que isso no reino dele é grandeza, e não coisa pequena. Nós gostamos de ler Filipenses 2. O que não percebemos às vezes é que Filipenses 2, quando fala assim, e mesmo subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. E o que ele faz depois? Ele vem em forma de homem. Mas essa cogitação é anterior à encarnação. Jesus não ficou humilde quando se tornou Deus homem. O verbo é humilde. A disposição de Deus em sua inteireza e na eternidade, Deus não faz assim, eu sou o Deus, eu sou o El Shaddai, e eu vou mandar minha face humilde. Quando ele chegar na terra, não tem jeito, vai virar homem, vai ficar humilde. Não, o que nós precisamos entender é que humildade não é algo que passa por esse tempo e se desfaz na eternidade. Na eternidade com Deus e no reino do Messias, todos estão servindo com uma disposição completamente favorável ao serviço. Todos estão plenamente cheios da certeza de que o que devem fazer aponta para fora, para o outro. De que essa é a maior alegria, mais feliz é dar do que receber. É claro que aqui Jesus usou os termos humanos. Qual é o termos humanos? Diáconos e doulos, escravo. Mas ele está dizendo, isso é grande. Vocês têm buscado esta grandeza? Eu pergunto aos irmãos, isso os cativa nesta manhã? Porque se isso cativa os irmãos, vocês estão olhando para um enorme contingente de possibilidades ao seu redor. Você está olhando para pessoas que Deus ordenou que você servisse. Nós queremos ser grandes de maneiras estranhas, sabe? Nós queremos ser grandes porque acumulamos recursos. A gente acumula dinheiro, então a gente é grande. A gente quer ser grande porque a gente consegue pegar os nossos filhos e, sabe, meter eles em todas as melhores escolas, faculdades, pós-graduações, juntar dinheiro para que eles tenham, sabe? A gente quer ser grande por motivos estranhos a Deus. A gente quer ser grande
porque a gente contabiliza as pessoas que se submetem a nós. Sabe? No meu trabalho, mais de 10 pessoas me obedecem. Os cristãos são estranhos, diria A.W. Tozer. Os cristãos estão alegremente contabilizando e dizendo: eu sou escravo de todas essas 72 pessoas aqui, e eu vivo para servi-las em nome de Deus. O cristão é estranho, porque ele não está mais parecendo com o mundo. Eu pergunto algumas reflexões para esse fim aqui. Eu pergunto para você, de coração e preocupado com a sua resposta, afinal, nós estamos diante de uma mesa onde alegremente nos reunimos mês a mês, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, porque eu tenho um rei que é um servo. O meu rei se fez escravo a meu favor. O meu rei, que é o seu rei, sujou as mãos com a coisa mais imunda do mundo, que é o pecado. O seu rei se rasgou completamente. O seu rei escolheu não ter onde morar, não ter luxos e nem escravos. O seu rei escolheu ser escravo ao seu favor. E ele é o maior. Não há maior que ele. Então, se nesta manhã a sua preocupação não está em ser escravo destas pessoas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se sua preocupação está lá no futuro com as coisas que te dão segurança, porque vamos lá, vamos ser sinceros, o que eles estavam buscando, segurança também. A gente está fazendo isso tudo por Jesus. O que será que pode esperar lá no final, sabe? Dá-nos alguma segurança de que a gente não vai ficar na rebarba do teu reino, a gente não vai ficar no finalzinho da turma. Bota a gente perto. Esse não é o reino de Jesus. E esta manhã o Senhor nos chama aos moldes dele para construir uma carreira de escravo. O Senhor nos chama ao seu molde para examinar nossos corações e nesta manhã sermos sinceros diante de Deus, dizendo: eu vou contigo. E é claro, ele poderia dizer: você não sabe o que está dizendo. Eu vou ser missionário. Eu quero ser um pastor. Eu quero estar nos cultos e ajudar nas arrumações, sempre, sabe, com aquele vigor. Você não sabe o que está pedindo. Mas venha. Jesus nunca nos rejeita quando nos lançamos nele. E nos molda ao seu molde, o rei escravo, o rei servo. Eu peço que nessa manhã o seu coração esteja com esta grandeza e buscando esta grandeza nessa manhã. Enquanto os elementos estiverem sendo servidos, a diaconia, os demais irmãos que vão estar servindo aqui já podem estar se colocando. Peça a Jesus por esta grandeza. Peça ao Senhor que toda quebra de orgulho se estabeleça nesta manhã. Peça ao Senhor que você não busque por uma segurança que não é o que Ele quer te dar. Estes homens parece que tinham esquecido de todas as grandes promessas de Jesus e queriam mais uma. Jesus já nos deu as grandes promessas que precisamos. Que nesta manhã os servos de Jesus, as servas de Jesus se submetam em amor a Ele. Senhor nosso Deus, nos colocamos nesta manhã diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a abandonarmos nosso orgulho, a abandonarmos nossos sensos de grandeza pessoal, as nossas buscas por segurança e nos lançarmos prontamente e dizermos: estou aqui para te servir, Senhor. Pai, sabemos que os requisitos do reino não são os dos homens e que o Senhor não estabelece 35 anos ou 21, mas o Senhor chama a todos aqui, homens e mulheres, velhos, novos, crianças, o Senhor chama a
todos aqui. E o requisito é ser servo de Jesus. Que essa servidão inunde o coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.